Mesmo não tendo tanta profundidade, o clube entender que ele precisa fazer uma gestão mais voltada para dados do que apenas para o achismo, mesmo que seja ainda de maneira um pouco amadora, isso é importante, isso é bom. É super importante e é bom referir também que os dados que estão sendo usados nos clubes e pelos nossos clientes não são meramente dados esportivos, começam a entrar dados de mercado também, valuation de atletas, rotas comerciais de padrões de mercado, porque a gente olhando de fora parece que a janela de transferências é todo mundo contratando todo mundo, na verdade não é, existem mercados determinados para cada perfil. Explica isso um pouquinho mais para a gente. Eu vou fazer um exemplo bem claro de, por exemplo, eu tenho no meu clube um atleta, um centroavante de 1,95 m, que é bom de jogo aéreo. Esse jogador, ele vai ter um ótimo mercado, Japão e Coreia, porque se eu não tenho problema nenhum de eu vender esse jogador para a Espanha, mas não é o padrão de negócios. Então, quando eu começo a identificar esses padrões de rotas comerciais, porque, João, o futebol é como se fosse uma religião no Brasil, mas a gente precisa falar do negócio. O negócio, e que bom que a gente tem programas como esse para se falar de negócio. A gente tem que parar de ter medo de falar de negócio. Então, os clubes começam a nos contratar, inclusive, para saber quanto valem os seus jogadores e por que ele tem esse valor. É importante dizer que existem jogadores idênticos, do mesmo perfil, da mesma idade, que valem mais em alguns clubes do que em outros, porque alguns clubes têm reputação de venda, eles já fizeram mais negócios para determinados mercados. Então, tudo isso acaba influenciando o valor do jogador. E essas rotas comerciais, por exemplo, o meu volante vai jogar na Premier League. Não, ele não vai, porque ele não tem 1,85 m, ele não gira para os dois lados. Então, tem algumas características determinantes para cada liga. Os clubes hoje utilizam para venda, mas os clubes brasileiros começaram a aprender e a utilizar também para compra, para entender o que ele precisa e qual é o tipo de jogador que se encaixa no seu elenco e no seu modelo de jogo. Os clubes já utilizam isso também para comprar? Sim, utilizam também para comprar, mas é importante a gente falar que existe uma SAF escondida em cada clube que se chama categoria de base. Os clubes utilizam muito pouco as categorias de base. E isso eu quero chamar a atenção da nossa audiência que gosta de esporte, que são fanalytics, que gostam do jogo e do business, para dizer que existe uma moeda poderosa no futebol. A moeda mais poderosa do futebol não é o dólar, não é o euro. Essa moeda se chama minutos em campo. É quando eu dou minutos em campo para meus jogadores da base que a mágica acontece. É ali que ele começa a ganhar valores. E o Brasil tem vendido jogadores com alto valor e com pouquíssimos minutos. Aliás, vou dar uma dica de janela de transferências para os clubes. O Brasil sempre foi a virtuose dos atacantes, os dribladores, os mágicos do futebol. Está se abrindo um grande mercado para os zagueiros brasileiros. Os zagueiros brasileiros estão começando a ser vistos como zagueiros construtores, zagueiros que cobrem espaço, correm para trás, e isso tem aberto uma nova possibilidade para os clubes do Brasil.